E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos dar continuidade, então, aos estudos de concordância verbal. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Então vamos continuar aqui. Se o sujeito composto, o que é o sujeito composto mesmo? É aquele que tem dois ou mais núcleos, certo? Vem pós-posto ao verbo, ou seja, o meu sujeito composto vai estar depois que o meu verbo apareceu na oração. O verbo admite a concordância com o núcleo mais próximo, certo? Então vamos lá. Brilha o sol e a lua no céu. Então veja, se o sujeito composto vem pós-posto o verbo admite. Então, ó, brilha ou brilham o sol e a lua no céu. Então, ele permite isso. Que venha Argentina e Alemanha nos próximos jogos, ou que venham Argentina e Alemanha nos próximos jogos. Tranquilo? Se os núcleos dos sujeitos são sinônimos ou formam uma unidade de sentido, o verbo concorda no singular. Como assim? A coragem e o destemor fez dele um herói. Formam uma unidade de sentido. Então, fez dele um herói. Então, teve a concordância. A coragem e o destemor fez dele um herói. A paz, a conciliação e a harmonia dará ao homem um mundo melhor. Então, veja que eu tenho três coisas, porém continua no singular, beleza? Se o núcleo do sujeito, o que é o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante do meu sujeito. Então vamos lá. O Paulo foi ao mercado. Quem é o meu sujeito? O Paulo. Qual é o núcleo do meu sujeito? Paulo. Ele é o termo mais importante da minha oração, certo? Ele é o termo mais importante do meu sujeito. Então, se eu digo, o meu primo Paulo foi ao mercado, quem é o sujeito da minha oração? O meu primo Paulo. Qual é o núcleo do meu sujeito? Qual é a parte mais importante do meu sujeito? Vai ser Paulo. O sujeito, o meu primo Paulo. O núcleo do meu sujeito, somente a palavra Paulo. Beleza? Então, se os núcleos do sujeito formam uma enumeração gradativa, o verbo concorda com o núcleo mais próximo. Então, ó, uma carta, um telefonema, uma saudação bastaria a ela. Veja, ó, o que bastaria a ela? Uma carta, um telefonema, uma saudação. Isso é o sujeito. Quais são os núcleos do meu sujeito? Carta, telefonema e saudação. Singular, singular, singular. Bastaria singular a ela. Agora, se eu colocasse umas cartas, uns telefonemas, umas saudações, bastariam a ela. Aí eu teria que colocar no plural, porque ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Qual que é o núcleo mais próximo? Esse daqui. Vai ser saudação. Tranquilo? Se o sujeito recebe um aposto resumitivo, opa, aposto a gente já viu, com pronome indefinido, alguém, ninguém, tudo, nada, cada um, o verbo concordará com o aposto. Padres, bispos, arcebispos, ninguém concordou com o projeto. Opa, aposto resumitivo, ó. Esse ninguém está resumindo padre, bispos e arcebispos, tá? Esses três aqui. Ele está no singular, então ninguém concordou com o projeto. Os móveis, os perfumes, as roupas espalhadas no chão, tudo lhe trazia más recordações. Então, ó, esse tudo também é um aposto resumitivo. Tá pegando todas essas ideias, mesmo elas estando no plural, só que tudo está no singular. Então, o meu verbo vai concordar com ele. Tranquilo?
Núcleos ligados por ou e por nem, por ou, pela palavra ou pela palavra nem, levam o verbo para o plural, quando se pode atribuir o fato expresso pelo verbo aos dois sujeitos. Pelos dois sujeitos, caso contrário, o verbo fica no singular. Então vamos lá. O mal ou o bem vem da educação com quem se dá a uma criança. Então olha lá, núcleos ligados por ou por nem levam o verbo para o plural quando se pode atribuir um fato expresso. Então, esse vem está aqui justamente com esse símbolo, que é o chapeuzinho de chinês, também conhecido como acento circunflexo, né? Ele fica no plural. Nesse caso, a concordância se faz pelo plural, porque se pode atribuir a ação de vir tanto a mal quanto a bem. Tranquilo? Nem Pedro, nem Paulo podem vencer a eleição. Nem Pedro, nem Paulo podem vencer a eleição. Nesse caso, se atribui o fato de não poder vencer tanto a Pedro quanto a Paulo. É uma única ação. Tranquilo? Pedro ou Paulo será eleito. Só um pode ser eleito, certo? Nessa sentença, porém, não é possível os dois serem eleitos. Veja que aqui os dois podem perder a eleição. Qualquer outra pessoa pode ganhar. Mas aqui não, aqui é somente eles, beleza? Nesse caso também se atribui o fato de não poder vencer tanto a Pedro quanto a Paulo. E nessa sentença não é possível os dois seres eleitos. A eleição de um exclui a do outro, o que leva o verbo para o singular. Ou ela ou eu tiraremos boas notas na provas. Não ocorre exclusão com a concordância que se dá no plural. O verbo bater, dar e soar, indicando horas, pode concordar com o numeral ou com o ser que dá as horas. Então, olha lá. Nesse caso, pode-se usar um artifício prático, pessoal. Que artifício é esse? Então, vamos lá. Quando o elemento que fornece as horas aparece preposicionado, ele é adjunto adverbial, ou seja, ele vai estar com a preposição, ele vai ser adjunto adverbial. E o sujeito é a expressão horário. Então, olha lá. Bateram 10 horas no sino da igreja. Deu 1 hora no relógio da sala. Deu 1 hora na relógio da sala. Então, ó, bateram 10 horas no sino da igreja. Então, o primeiro elemento, preposicionado. No sino, no é preposição. Deu 10 horas no relógio. Então, ele vai ter essa concordância. Se, porém, o elemento que dá as horas não vem preposicionado, ele figura como sujeito. Então, se ele não está preposicionado, ele vai fazer o papel do sujeito da oração. Bateu 10 horas o sino da igreja. Ó, bateu 10 horas o sino da igreja. Então, ele não está preposicionado. Deu 1 hora o relógio da sala. Então, veja que eu preciso ter essa concordância. Beleza, pessoal? Na expressão haja vista, a palavra vista é invariável, ou seja, ela não tem flexão de gênero ou de número. O verbo haver pode ser flexionado com o elemento pós-posto à expressão ou permanecer no singular. Haja vista os últimos acontecimentos, eu não preciso colocar hajas vistas os últimos acontecimentos. A gente não precisa fazer isso. Hajam vista os últimos acontecimentos. Então, ó, hajam e haja, então o verbo vai permanecer no singular daí. Agora vejam, pessoal, se, porém,
face a concordância com a ideia e não com a ideia e não com o número do sujeito, caso que se denomina concordância siléptica, certo? Os brasileiros somos trabalhadores. Os brasileiros somos trabalhadores. Silépse da pessoa. Todos fomos à festa. Silépse da pessoa também. Se o verbo ou a locução verbal. O que é a locução verbal? Quando nós temos duas palavras que estão fazendo a função de um verbo, certo? Então, se o verbo ou a locução verbal forem impessoais, a execução de ser deverão ficar na terceira pessoa do singular, ele e ela. Houve problema após conversa. Deve fazer 10 anos que não nos vemos. Fez invernos rigorosos naquele ano. Então veja que ele está fazendo as concordâncias. Para alterar sempre entre sujeito e o predicativo, o verbo ser pode concordar tanto com um quanto com o outro. É uma tendência do verbo ser concordar com um elemento que vier pluralizado, seja ele no sujeito, seja ele no predicativo. Tudo são flores para ela, isto são mentiras que ela inventou, o resto são loucos que ali vivem. O sujeito é um nome próprio ou um pronome pessoal. Qualquer que seja o número do predicativo, faça a concordância preferencialmente com o sujeito. Tranquilo? Maria era só tristeza, Jefferson era só 2 olhos. Nas orações impessoais, o verbo ser também concorda com o predicativo, já que não há sujeito. Então, oração impessoal não há sujeito. Lembre-se de que o verbo ser é impessoal indicando data, hora e distância. São 3 quilômetros até lá e deveriam ser 2 horas. Beleza? Quando o sujeito é formado com numeral, mas é considerado em sua totalidade o verbo, concorda com o predicativo. 8 anos é muito tempo, 20 reais é alguma coisa. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.